Olá, eu me chamo Mariana Alice e, juntamente com o meu colega Juan Santos de Oliveira, nós vamos apresentar sobre o Docker, na disciplina de Sistemas Operacionais lecionada pelo professor Carlos Henrique da Silva Santos. Nesta apresentação, nós iremos abordar o que é o Docker, o que é um container, a diferença entre um container e as máquinas virtuais, o problema que motivou a criação do Docker, o que é uma imagem, como o Docker funciona, a gente vai demonstrar na prática como ele funciona, as tecnologias concorrentes e a conclusão. Também gostaria de ressaltar que essa apresentação ela tem como base principal para as referências teóricas 3 livros, sendo eles Descomplicando o Docker, segunda edição, Introdução ao Docker e Análise de sua Performance, e o livro do Docker, Containerização é a Nova Virtualização. Então, para começarmos, é importante entender o que é exatamente o Docker. O Docker ele é uma plataforma de virtualização baseada em containers. Em outras palavras, ele permite empacotar uma aplicação junto com tudo que ela precisa para funcionar, como bibliotecas, dependências e configurações, dentro de um ambiente isolado chamado container. A ideia principal é garantir que o aplicativo funcione da mesma forma em qualquer lugar, seja no computador de desenvolvimento, em um servidor ou na nuvem. Isso resolve o problema muito comum em TI, que é o famoso "na minha máquina funciona". Diferente de máquinas virtuais tradicionais, o Docker não cria um sistema operacional completo para cada aplicação. Ele compartilha o sistema operacional da máquina hospedeira, tornando tudo mais leve, rápido e eficiente. Então, em resumo, o Docker é uma ferramenta que permite criar, executar e gerenciar aplicações em containers, garantindo portabilidade, consistência e facilidade na implantação. Mas afinal, o que é um container e por que a gente chama ele assim? Um container, no contexto do Docker, ele é um ambiente isolado que empacota tudo o que uma aplicação precisa para ela funcionar: o código, as bibliotecas e as dependências. Para entender melhor, podemos comparar com os containers usados no transporte marítimo. Assim como um container físico é uma caixa padronizada que mantém sua carga organizada, protegida e sempre igual, independentemente do navio ou do porto onde ele é colocado, o container do Docker faz exatamente a mesma coisa com as aplicações. Ele garante que elas rodem do mesmo jeito em qualquer máquina ou servidor. Além disso, assim como no mundo real um container impede que a carga de um se misture com a de outro, o container digital também mantém cada aplicação isolada, evitando conflitos. E, por ser leve, já que não carrega um sistema operacional completo, ele inicia rápido e usa poucos recursos. Por isso, o nome container. Porque, assim como no transporte físico, ele isola, organiza e padroniza o que está dentro, garantindo que tudo funcione da mesma forma em qualquer lugar. E é por isso que a logo do Docker é semelhante a um navio cheio de bloquinhos em cima, para simbolizar os containers dentro de um barco. Essa imagem mostra a arquitetura básica do Docker e onde os containers se encaixam. Na parte de cima, nós temos o Docker Clients, que são as ferramentas ou comandos que usamos para interagir com o Docker. É por onde o usuário envia instruções, como criar, iniciar ou parar um container. Essas instruções são enviadas para o Docker Daemon, que é o serviço principal do Docker. Ele funciona como o cérebro do sistema. É quem realmente cria, gerencia e executa os containers. Na parte de baixo, dentro do Docker Host, estão os Docker Containers. Cada container é uma aplicação isolada, rodando com suas próprias dependências e configurações, mas compartilhando o mesmo sistema operacional do host. O usuário envia os comandos pelo cliente, o daemon interpreta e executa, e o resultado é a criação e execução dos containers no host. E você deve estar pensando que um container e uma máquina virtual são a mesma coisa. Afinal, nos dois casos, parece que estamos isolando uma aplicação, mas na prática, eles funcionam de maneiras bem diferentes. Nos containers, a virtualização ocorre apenas no nível do sistema operacional. Eles compartilham o kernel do host, o que faz com que sejam muito mais leves, rápidos e iniciem em questão de segundos. Por isso, o container é perfeito para microserviços, DevOps e ambientes que precisem de agilidade. Agora, quando olhamos para uma máquina virtual, o processo muda completamente. A VM virtualiza o hardware inteiro, e por isso, cada VM precisa rodar um sistema operacional completo. Isso significa maior consumo de RAM, CPU e disco, além de uma inicialização mais lenta. É um processo mais pesado e robusto, indicando quando precisamos de um isolamento total. A citação no slide resume isso muito bem. Enquanto a máquina virtual recria um novo sistema operacional inteiro, o container compartilha recursos, tornando tudo mais leve e eficiente. Essa imagem ilustra exatamente a diferença prática entre uma máquina física, uma máquina virtual e um container. No primeiro quadro, vemos uma máquina física tradicional. Ela tem o sistema operacional instalado diretamente no servidor e sobre ela rodam as aplicações.
todas compartilhando o mesmo ambiente. Aqui não existe isolamento. Se uma aplicação dá problema, pode afetar as outras. No segundo quadro, entramos nas máquinas virtuais. Repare que agora existe uma camada extra chamada hipervisor, que permite criar várias VMs em cima do mesmo servidor. Cada VM precisa rodar seu próprio sistema operacional e suas aplicações. E isso traz isolamento, mas consome muito mais recursos da memória, CPU e armazenamento. No terceiro quadro, temos os containers. A grande diferença é que eles não precisam de um sistema operacional completo para cada aplicação. Eles compartilham o sistema operacional do host e utilizam o Docker como uma camada de gerenciamento. Com isso, cada container roda sua aplicação de forma isolada, mas de maneira muito mais leve e eficiente do que uma VM. Para entender o surgimento do Docker, precisamos olhar primeiro para o problema que existia na época. Ambientes diferentes exigiam configurações e dependências específicas, o que fazia com que uma aplicação funcionasse em um lugar, mas apresentasse erros em outro. As máquinas virtuais até forneciam isolamento, mas eram pesadas, lentas e exigiam recursos duplicados, já que cada VM precisava de um sistema operacional completo. Diante disso, surgiu a necessidade de uma forma leve, portátil e padronizada de empacotar as aplicações, garantindo que elas rodassem de maneira igual em qualquer máquina. E aí entra o Docker, trazendo algumas inovações fundamentais, como o uso de imagens para empacotar tudo o que uma aplicação precisa, a distribuição facilitada pelo Docker Hub e a capacidade de executar containers em praticamente qualquer ambiente. Essas características se tornaram base para práticas modernas de DevOps, CI e CD. Mas é importante destacar que o Docker não inventou o conceito de isolamento do zero. Ele se apoiou e evoluiu em tecnologias de isolamento que já existiam há décadas. Tudo começou com o Cruach, que, em 1979, surgiu com essa ideia. Depois, seguido com avanços com as cadeias de FreeBSD, o Linux VS Server, o OpenVZ e o LXC. Todas essas tecnologias implementavam ideias de separação e controle de processos, que mais tarde influenciaram diretamente o que conhecemos hoje como container. O grande diferencial do Docker foi simplificar, padronizar e popularizar essas ideias, oferecendo uma solução leve, rápida e fácil de usar. Como citado no slide anterior, agora eu vou explicar um pouquinho do que é uma imagem Docker. A imagem Docker ela é basicamente um pacote pronto, contendo tudo o que o container precisa para ele poder funcionar, os arquivos, as dependências e as configurações. Ela é imutável e serve como um molde que dá origem aos containers. E o Dockerfile é o arquivo que descreve como essa imagem deve ser construída. Ele funciona como uma receita. Cada instrução gera uma camada que, ao final, compõe a imagem. O Dockerfile não é a imagem, ele gera a imagem. Você escreve a receita, o Docker lê e constrói a imagem final. Deu para entender? O exemplo mostra um Dockerfile típico de uma aplicação Node.js. E ele segue algumas etapas comuns na construção, como a definição da imagem base, nesse caso é um Node.js oficial. Ele cria o diretório de trabalho para guardar a aplicação, copia os arquivos essenciais para instalar as dependências, ele instala as dependências da aplicação, copia o restante do código, abre a porta pela qual o container vai se comunicar, configura as variáveis de ambientes para a produção e, por fim, ele define o comando final que inicia a aplicação. Cada passo vira uma camada da imagem que o Docker constrói. Então, o Dockerfile descreve como a imagem deve ser montada e a imagem é o resultado final dessa receita. O exemplo do slide ilustra exatamente esse processo, passo a passo, até chegar à imagem final que poderá ser usada para criar os containers. Bom, você deve estar se perguntando como o Docker funciona e por que ele funciona. O Docker funciona porque ele depende diretamente de recursos avançados do kernel do Linux. São esses recursos que permitem isolar processos, controlar o uso de hardware, organizar a rede e trabalhar com sistemas de arquivos em camadas, tudo o que torna os containers possíveis. No Linux, isso acontece de forma nativa. Os namespaces isolam processos, rede, usuários e sistema de arquivos, garantindo que cada container enxergue apenas o seu próprio ambiente. Os cgroups controlam quanto de CPU, memória e entrada e saída cada container pode utilizar, impedindo que um deles comprometa toda a máquina. Já o NetFilter e o iptables gerencia toda a parte de rede, criando regras de NAT, roteamento e comunicação entre os containers automaticamente. Para armazenar dados, o Docker utiliza o sistema de camadas conhecido como Copyleft, ou seja, COL. Isso significa que todos os containers compartilham as camadas da imagem e só escrevem em uma camada superior própria quando precisam modificar algo, economizando disco e tornando a criação de containers muito mais rápida.
Essas camadas são gerenciadas pelos drivers de armazenamento, como AUFS, Overlay FS2, BTRFS ou DevSmapper. Toda essa mecânica se apoia em tecnologias internas como libcontainer, LXC e systemd NSPawn, que fazem a ponte entre o Docker e as funcionalidades do kernel. Mas surge um problema. O Windows não possui os namespaces, cgroups ou os drives de armazenamento do Linux. Então, como que o Docker roda lá? No Windows, o Docker Desktop cria automaticamente uma máquina virtual Linux, geralmente por meio do WSL2. Dentro dessa VM existe um kernel Linux real, e é ele que fornece todos os recursos que o Docker precisa. Assim, quando o usuário executa um container no Windows, na verdade ele está rodando dentro dessa VM Linux. Mas toda a experiência continua integrada no sistema Windows de forma transparente. Portanto, o funcionamento do Docker se apoia totalmente nas capacidades do kernel Linux, e quando esse kernel não está presente, como no Windows, o Docker simplesmente cria um ambiente Linux para garantir que tudo funcione da mesma maneira. Muito bem, agora que você já tem uma noção teórica sobre Docker, podemos seguir com a prática. Pesquise por Docker no seu navegador e me acompanhe para fazer a instalação do Docker Desktop para que possamos criar o nosso primeiro container. Vamos continuar clicando no botão Download Docker Desktop. Vamos escolher a nossa versão. A minha é Windows AMD 64. E o download será iniciado. Assim que terminar de baixar, você pode instalar o Docker no seu computador e finalmente podemos iniciar o Docker. Sejam muito bem-vindos ao Docker Desktop. Aqui ao lado podemos encontrar os containers que serão criados e as imagens que vamos utilizar conforme a nossa prática. Para criar o seu primeiro container, vamos utilizar alguns comandos básicos na interface de linha de comandos do próprio Docker. Clicando em Terminal no canto inferior direito, iremos utilizar um pequeno tutorial disponível na própria documentação do Docker para criar o nosso container. Criamos o container chamando a seguinte linha de comando. Para chamar o Docker, escrevemos Docker. Se desejar que o comando seja mais específico, podemos escrever container para informar que estamos criando um container. Run informa qual função do Docker nós queremos utilizar. Vamos rodar um container. "-d". A flag "-d" informa que queremos rodar o container em segundo plano. O D vem de Detach Mode. "-p", pois queremos informar qual porta nós vamos expor do container para o host. Em seguida, vamos escrever as portas. 80, 80, dois pontos, 80 novamente, espaço. A porta 8080 é onde estamos expondo nossa porta e 80 é a porta exposta do próprio container. E por fim, nossa imagem, docker barra welcome traço to traço novamente docker, que é uma imagem de demonstração para testarmos os comandos. E assim que o comando for executado, vamos abrir o nosso navegador e na aba link escrevemos localhost 8080. Vou rodar o comando. O container foi criado com êxito. Nós podemos observar que o container foi criado através do Docker Desktop e pesquisando por localhost 8080, nós somos redirecionados para essa página, que é a exibição do nosso container. Vamos testar nossas habilidades novamente, criando um novo container com a imagem de demonstração Hello World. Inicialmente chamamos o Docker na interface de comando, escrevendo Docker. Vamos informar que queremos criar um container e run para rodar o nosso container logo em seguida. Na imagem, vamos digitar hello world e clicamos Enter. Quando nos deparamos com a mensagem Unable to find image, o Docker entende que ainda não utilizamos essa imagem em nenhuma ocasião, e por isso ele faz essa busca. Assim que a imagem é baixada, o container é criado e podemos nos deparar com a mensagem Hello from Docker.
Vamos deixar a nossa linha de comando um pouco mais limpa, digitando o comando clear. E aqui nós podemos observar os nossos containers criados e já funcionando perfeitamente. E se por acaso você estiver utilizando o Linux para poder usar o Docker, você não terá acesso a essa janela, pois todas as exibições serão feitas através da própria CLI, que é a interface de linhas de comando, que é o que utilizamos agora. Para saber quais containers estão funcionando no momento, vamos utilizar o comando docker container ls de list e apertamos Enter. Aqui podemos observar que apenas o comando docker-welcome to Docker, hospedado na porta 8080 do nosso host, aparece, pois assim que rodamos esse comando, ele ainda está em funcionamento. Porém, o nosso container com a imagem Hello World, ele está funcionando, só que pausado. Para isso, podemos usar docker container ls-list com a flag -a para informar todos os containers criados, independente se estão funcionando ou não. Nosso container com a imagem Hello World está aqui e embaixo Docker, Welcome to Docker, que já está funcionando. Cada container é classificado com um ID. Se eu desejo remover um container, eu posso utilizar o comando docker rm de remove e eu copio esse ID, colo no meu terminal e dou Enter. O próprio container acaba sumindo na nossa lista do Docker Desktop. Eu utilizei o comando para remover o container, porém aquele container já estava pausado. O que aconteceria se eu fosse remover o container que ainda estivesse em funcionamento? Vou copiar o ID do meu container Welcome to Docker. Vou utilizar o comando docker container remove rm e colar o ID dele. Observamos então que o Docker me retornou um erro, porém eu preciso pausar o meu container. Eu vou deixar ele em funcionamento. Vou escrever docker pause e vou colar o ID dele. Assim que ele me retorna um ID, eu posso observar que o comando já foi executado com sucesso e através do próprio Docker Desktop eu posso ver que o container está pausado. Utilizando Docker Container ls novamente, eu vejo que o status do container está pausado. Se por acaso eu desejar remover o meu container em funcionamento, eu posso utilizar o comando docker container remove flag -f e colar o ID correspondente ao meu container, que automaticamente o nosso container for excluído. Você também pode estar se perguntando se o Docker possui concorrentes. E a resposta é sim, o Docker não está sozinho nesse mercado. Depois que o Docker popularizou o uso de containers, surgiu o Podman como sua principal alternativa. Ele foi criado justamente para oferecer as mesmas capacidades, como gerenciamento de imagens e execução de containers compatíveis com o padrão OCI, mas com uma arquitetura totalmente diferente, focada em segurança. Enquanto o Docker depende de um daemon central para funcionar, o Podman executa containers diretamente como processo do sistema, sem daemon. Isso elimina a necessidade de um serviço privilegiado rodando o tempo todo, tornando o ambiente mais seguro e fácil de auditar. Mas a realidade é que o Docker continua sendo muito utilizado, até porque ele não deixa de ser seguro apesar dessa falha. Aqui nessa imagem a gente pode ver claramente essa comparação. De um lado o Docker com seu daemon e do outro o Podman operando de forma direta, mas ainda utilizando registros, imagens e runtimes compatíveis, assim como o Docker. O Docker se tornou um marco na área da computação ao tornar simples algo que antes era complexo. Criar e executar aplicações em ambientes isolados, previsíveis e fáceis de reproduzir. Ao aproveitar recursos nativos do Linux, ele permitiu que as equipes de TI e desenvolvedores adotassem containers de forma prática e confiável. Essa padronização reduziu incompatibilidades, acelerou entregas e abriu espaço para práticas modernas como DevOps e a ampla adoção de serviços em nuvem.
Por isso, o Docker não apenas se popularizou, ele redefiniu a forma como projetamos, distribuímos e mantemos as aplicações. Compreender o Docker, portanto, é entender um dos pilares da infraestrutura tecnológica atual e das soluções que exigem agilidade, estabilidade e portabilidade. A apresentação termina por aqui e muito obrigada pela atenção.